Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo podia ser melhor se meu povo procurasse nos caminhos onde andasse, pensar mais no seu Senhor. Mas você fica esquecido e por isso falta o amor. Vamos lá? Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Às vezes a gente não pensa em Deus. A gente quer que Deus pense na gente, mas a gente pensa em Deus? Às vezes a gente não para imaginar aquilo que a gente deve fazer para que Deus esteja no nosso pensamento, ou pelo menos nas nossas atitudes, nos nossos momentos. A gente quer que Deus viva atrás da gente, arrodeando a gente, como diz o baiano. A gente quer que Deus fique ali sempre ao nosso redor, mas a gente quer estar ao redor de Deus? A gente fica ao redor de Deus? A gente deixa Deus se fazer presença na nossa vida? A gente permite que Deus faça alguma coisa na nossa vida, no nosso caminho, no nosso coração? Nossas atitudes são de quem pensa em Deus? Hein? Nossos gestos são de quem pensa em Deus? Nosso olhar é de quem pensa em Deus? Será? Muitas vezes a gente fica nessa de querer que Deus faça por nós, mas nós fazemos aquilo que Ele gosta? E por isso, então, vamos cantar mais um pedacinho, né? Vamos lá. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Que os nossos gestos possam mudar tudo, transformar tudo e renovar o mundo. Que nós possamos agir como quem pensa em Deus, falar como quem pensa em Deus, pensar, agir, que mais? Sentir como quem pensa em Deus. Vai lá. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Que a gente possa realmente pensar nesse amor de Deus que renova a nossa vida. E por isso eu quero acender essa vela, para que a gente aprenda, né, e que São Rafael nos cure da gente ficar pensando em tanta miséria e não pensar em Deus e nem no amor. Acenda esta vela, pedindo bênção, implorando graça, implorando que a gente aprenda a pensar mais nesse Deus amoroso. São Rafael, pede a Jesus que a gente aprenda a pensar nele, que a gente aprenda a amá-lo de verdade, não só da boca para fora, mas que a gente aprenda a senti-lo vivo e presente, atuando na nossa vida. São Rafael, pede a Jesus, clama a Jesus, implora a Jesus, que a gente possa mudar de atitude enquanto a gente pode. São Rafael, clama a Jesus, que a gente possa guardar-se totalmente e sentir totalmente o grande amor desse Deus apaixonado por nós. São Rafael, pede a Jesus que a gente entenda, pense, mas haja como quem realmente é amado. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe e ilumine. Amém. Pensar em Deus é muito fácil. Às vezes a gente quer pensar em Deus, mas não para pensar que não é só pensar, que nós temos que agir. Não adianta você dizer que ama a Deus se você não age como quem ama a Deus. Não adianta você dizer que adora a Deus e fica lá, né, trocando lâmpada, como diz o pessoal, mas não ama no dia a dia, não ama o irmão, não tem caridade, não tem fraternidade, não tem nada disso, tem a língua solta demais, igual a minha, né? Tem o coração travado, como diz o povo, coração peludo, que não sabe amar, que não sabe perdoar, que não sabe voltar atrás. Pensar em Deus é ter atitude,
não é só falar, mas é mostrar para o mundo. O testemunho maior dos santos não foram palavras, também palavras, mas foram gestos, foram atitudes de quem realmente amava, de quem deixava-se, quem entrava na arena para que os leões corroessem os ossos, como diz Santo Inácio de Antioquia, né? Virar trigo nos dentes dos leões, que a gente possa ter essa coragem, essa humildade, como Santo Antônio de não podia pregar, ia pregar aos peixes, pela humildade, pela confiança em Deus. Né? A confiança como Madre Teresa Michel, que mesmo com a porta da igreja fechada, se ajoelhava na porta do lado de fora e se colocava em oração, é dar testemunho de que a bênção acontece. É mandar um e-mail para nós também, né? Como fez aqui a Terezinha de Sumaré. Ela mandou para nós assim, Deus abençoe Sumaré, viu? Era uma cidadezinha do interior de Minas que tinha um homem com um papo, íngua no pescoço, né? Íngua, não é língua, um papo, a qual não havia cura. Todos na cidade tiravam maior chacota dele, desde a sua esposa como seus amigos. Um dia, não suportando mais, resolveu ir embora e assim o fez. Caminhou o dia inteiro com o seu saco nas costas, porém já ia anoitecendo, então pensou, vou procurar uma árvore bem grande para passar a noite e amanhã seguirei meu caminho. Andando mais um pouco, encontrou a sua árvore. Sentou-se, comeu o que tinha, bebeu água e deitou-se. Mais tarde, por volta da meia-noite, ele escuta um monte de vozes em cima da árvore, mas não vai embora, aguenta firme. O pessoal que estava na árvore começou a falar do ocorrido durante o dia. Um fala, eu hoje fiz a mulher queimar o feijão e arroz e o marido dela brigou com ela, foi muito divertido. Um outro disse, é isso aí, é fichinha pelo que fiz. A igreja estava lotada de gente e eu, claro, não perdi tempo e fiz a maioria se desviar da atenção ao que se passava à sua frente. Foi uma distração só e riam. E assim continuaram os assuntos mais escabrosos que se imagina. Bom, ia dar 6 horas da manhã e o chefe fala, bom, o papo tá bom, mas temos que ir trabalhar. E uma pergunta, chefe, o que vamos fazer com o cara que está lá embaixo? O chefe diz, como ele ficou quieto e não nos deu trabalho nenhum, faz assim, vão lá e tira dele o papo. E assim o fizeram. O homem, quando acordou, estava sem papo nenhum e feliz da vida, volta para casa, encontra seus amigos e familiares, todos perguntam o que houve, ele fala tudo o que ocorreu, aí um outro que também tinha papo foi lá conferir. Quando foi na hora da cantoria, ele, papudo, que era, aumentou a letra da música, que era assim, segunda, terça, quarta e o bonitão continuava, sexta, sábado, domingo também, e assim foi quando chegou a hora de ir embora. Um pergunta, chefe, e o que está lá embaixo, o que vamos fazer com ele? E o chefe responde, coloca o papo que tiramos do outro e coloca nesse. Moral da história, todos os sabidos sempre levam o pior, porque às vezes querem saber demais, querem entender demais, querem ser mais. Todo aquele que é muito letrado, por isso Jesus diz, eu vim para o simples, humilde, aquele que às vezes tem o coração puro, esse acolhe a palavra. Às vezes a gente fica muito cheio de papo, muito cheio de ignorância e perde a graça de Deus. Na nossa intelectualidade, perdemos a simplicidade de Deus. Nos nossos questionamentos, perdemos a bênção de Deus, porque questionamos demais, cobramos demais e não vemos mais a graça do Senhor na simplicidade. Olha as aves do céu, olha as flores do campo, eles não fazem nada e Deus cuida deles. E Deus cuida da simplicidade. Ele veio para o coração simples, ele veio para aquele coração que se abre à simplicidade. Não duvide muito, não questione muito, não viva muito da paideia, né? Mas tente viver sim da fé simples, tranquila, da fé que confia, da fé que se entrega, da fé que se abandona, como criança que se atira no colo do pai do alto do muro. Se atire também, confie, pare de resmungar, de murmurar e deixe a bênção acontecer. Vamos rezar? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mãe, segura na nossa mão, nos conduz a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Virgem Maria, Mãe de Deus e nós, roga por nós pecadores, agora e sempre, até na hora de nossa morte. Para a gente deixar de papo, partir da palavra para a ação, vamos receber a bênção. Que o Senhor esteja ao vosso lado para vos orientar, atrás de vós para vos proteger, à frente de vós para vos guiar, acima de vós para vos iluminar e dentro de vós para vos invadir com seu fogo de amor. Nas mãos da Mãe, na intercessão de São José e de São Rafael, receba a bênção que vem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sinta no seu coração, para deixar de papo, para ir para a ação, para partir de verdade para a vida, sinta um beijo de Jesus pelos lábios da Mãe, chegando suave no seu coração. Louvado seja nosso Mestre, Jesus Cristo.